Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Diagrama de ramos e folhas. Oba, vamos estudar biologia agora? Não, matemática ainda, gente. Nossa aula 58. Essas últimas aulas nós estamos trabalhando um pouquinho de estatística, essas coisas assim. Diagrama de ramos e folhas é uma forma de representação de dados de uma tabela, dados estatísticos, um conjunto de dados, ok? Apresentado de uma forma diferente. Eu vou ter que desenhar uma árvore e colocar cada dadinho nos galinhos assim? Não, gente. Na verdade, eu não sei porque isso aqui chama diagrama de ramos e folhas. Mas vamos aprender, porque vocês têm que aprender isso aqui. E é facinho de fazer. Bom, olha que bonitinho, ó. Olha esse cachorrinho quadradão aqui, esquisito. Humanos e pets. 44,3% dos lares tem pelo menos um cachorro. Em 28,9 milhões de domicílios há cães, etc. Eu não vou ler todos os dados aqui não, tá, gente? O que é importante vocês observarem? Isso daqui, ó, quando a gente trata de estatística, nós podemos apresentar os dados de formas diferentes, em gráficos, em tabelas, esqueci o nome disso daqui, quando o gráfico funciona como uma imagem, mas vocês não devem ter no material de vocês. Então, a gente pode usar imagens, que o tamanho dela é relacionado com o dado apresentado. Aqui, ó, uma contagem bonitinha e tal. Então, nós temos várias formas de apresentar um dado. E eu quero que vocês se concentrem um pouco. 28,9 milhões de domicílios, tralalá, na porcentagem. Vocês já fizeram mais para frente. Eu não vou resolver a porcentagem que tem para calcular aqui, mas vocês podem fazer em casa depois com calculadora. Analise a velocidade do texto, do título do texto, considerando os dados apresentados. Bom, eu não coloquei o texto aqui porque eu esqueci também, mas enfim. O texto, ele apresentava vários dados aqui. Esse gráfico aqui, ele só pegou esses dados, ok? E colocou numa forma mais fácil. Por exemplo, imagina você lendo o texto bonitinho e tal, ia dar trabalho para você achar esses valores. Então, é para isso que serve um pouco os gráficos, tabelas e esses desenhos bonitinhos. Para deixar os dados mais apresentáveis, ok? Tivemos eleições há pouco tempo. Vocês podem observar que a quantidade de votos, a intenção de votos, geralmente é dado por um gráfico de barras. Porque é mais fácil você visualizar, você vê lá qual barrinha é maior, qual candidato está tendo mais chance de ganhar, ok? Bom, vamos lá. Considere os dados. Isso aqui é importante. 1,8 animal por domicílio. Ué, será que a gente pegou 2 animais? Aí um deles a gente arrancou um pedaço dele? Ué, 3,1 moradores por domicílio. Então quer dizer que o domicílio tem 3 pessoas, e aí você dividiu a pessoa em 10 partes e pegou uma? Ué, tem coisa errada aqui. 1,9 animal por domicílio? Ué, por que o animal não está inteiro? Cortou o animal então? Não, gente. Quando nós estamos trabalhando estatística, isso daqui é uma média. Eu acho que eu já falei com vocês também, média, ela pode ser quebrada. Eu posso ter aqui, ó, animais. Tem que ser um animal inteiro, né? Você não vai
dividir o animal, a pessoa em pedaços, né? Coisa horrível, gente. Então, mas quando a gente está trabalhando com média, nós podemos usar números quebrados, ok? Isso é muito importante. Prosseguindo, agora a gente vai para o, de fato, o diagrama de ramos e folhas. Há diferentes formas de organizarmos um conjunto de dados. Tabelas, infográficos, é o que eu estava tentando lembrar, ou gráficos, por exemplo. No caso de gráficos, a escolha do tipo a ser utilizada depende dos objetivos relacionados aos dados. Ou seja, se eu vou apresentar alguma coisa em gráficos, eu tenho que analisar o que eu vou apresentar e qual gráfico é melhor para apresentar aquilo ali. Vai ficar mais visível, mais chamativo. Às vezes eu posso usar, no caso das eleições, o gráfico de barras. Ou eu poderia muito bem, como foi as eleições dos Estados Unidos, foi usado o infográfico. O que acontecia? Estava o mapa dos Estados Unidos e cada intenção de voto lá, o candidato que estava ganhando tinha uma cor. Então estava lá o mapa dos Estados Unidos com parte vermelha e parte azul os estados. Isso é um exemplo de infográfico, ok? Alguns gráficos possibilitam a identificação mais rápida desses dados, é o que eu acabei de falar. Outros possibilitam comparações, no caso do gráfico de barras, qual barra é maior, qual que é menor. E outros ainda mostram a evolução dos dados, no caso do gráfico de linhas, ok? Não sei se vocês já aprenderam. É aquele que vai fazendo as linhazinhas e tal, subindo, descendo e etc. Vamos partir de um contexto em que aparece um conjunto de dados e mostrar duas formas diferentes para representá-los. Aqui a gente tem um texto, né? Tadinho desse cachorrinho. O Brasil tem 30 milhões de animais vivendo nas ruas. Aí aqui nós temos um texto, ok? Aí ele fala que há 30 milhões de animais na rua. Aí ele fala quais são cachorros, quais são gatos. Em 2010, como é que estava a situação. Em 2014, o que aconteceu e tal. Tudo no texto. Porém, podemos apresentar esses dados em gráficos. Nós temos aqui, como é que estavam os cães recolhidos das ruas, eles eram tirados das ruas. Então nós temos aqui as barras, Em janeiro, foi tirado 23 cachorros das ruas. Fevereiro, 15. Março, 18. Abril, 20. Maio, 17. Junho, 31. Julho, 22. Ok? Bom, olha que legal. Por esse gráfico aqui, dá para eu saber em qual mês foi tirado mais cachorros da rua. Simples. Eu olho qual barra que é maior. E eu vou ver qual que é o mês. 31. Qual foi o mínimo no mês de animais, cachorros, tirados da rua? Eu vou na barra menor, que é de fevereiro. Foram 15. Vê como é fácil localizar alguns dados de acordo com a tabela, com o gráfico, aliás. E eu tenho aqui outra situação, que é o diagrama de ramo e folhas. É fácil eu verificar esses dados por aqui. Primeiro, que eu acho que vocês estão olhando esse gráfico aqui, estão olhando esses números aqui, eu não estou entendendo nada. Ele funciona assim, O diagrama de ramo e folhas, e eu vou escolher o que eu vou colocar aqui na frente, qual vai ser a ordem. Aqui foi escolhida a dezena, ou seja, e ele também não está separado por meses. Como assim, O 15
Como que ele foi representado? 1 da dezena, então tem dezena 1, dezena 2, dezena 3. O 15 está aqui, ó. Na frente dele, eu coloco só a unidade. Por exemplo, o 31. Aonde que está o 31? Eu vou 3, dezena 3, unidade 1. Onde está o 23? Dezena 2, unidade aqui na frente. Então, gente, a gente quebra o número, ok? Se ele tivesse 3, fosse um número de 3 algarismos, podia colocar centena e dezena aqui e só a unidade nos ramos. Então a gente fala aqui, ó, isso daqui é o ramo, é o que a gente vai deixar isolado lá, que não vai mexer, que é fixo. E o que a gente coloca, que pode mudar, é o que nós chamamos de folhas, ok? Bom, vamos tentar explicar como é que funciona. À primeira vista, a segunda representação pode parecer estranha, certo? E é mesmo. No diagrama de ramo e folhas, todos os números são apresentados de forma agrupada. No caso, o agrupamento foi feito nas dezenas correspondentes a cada um dos dados. Então, na primeira linha a gente tinha as dezenas 1, certo? Que tinham os números 15, 17 e 18. Na segunda, os que têm dezena 2, 20, 22 e 23. Na última, os que têm dezena 3, que é só o 31. Semelhanças e diferenças. Bom, isso aqui eu vou deixar para vocês pensarem depois, ok? Se você for escrever todos os dados em ordem crescente, qual dados das representações é melhor? Essa daqui, ó, não tem como eu colocar em ordem crescente, porque eu dependo do posicionamento dos meses. Se eu for colocar em ordem crescente, eu vou alterar a ordem dos meses e pode causar confusão para quem vê isso. Enquanto, por esse daqui, ó, é bem mais fácil colocar em ordem crescente. Eu já tenho as dezenas em ordem crescente, é só colocar as unidades, ok? Bom, qual das duas representações é possível determinar moda, média e mediana? Essa daqui é bem mais fácil, vocês vão ver no próximo exemplo. Como que a gente constrói um diagrama de ramo e folhas? Tenho todos esses dados aqui, eu não vou ler o texto, tá? Bom, enfim. Observe que nós temos apenas dezenas aqui. Qual que é a menor dezena? 20. Qual que é a maior? 50. Então, que jeito eu posso agrupar esses números? Pelas dezenas. 2, 3, 4, 5. Como não tem menor que 2, 1 e 0, nem maior que 50, no caso dezena 60, 80, eu posso fazer salto 2 até o 5, ok? Ficaria assim, ó. Eu pego as dezenas, coloco elas no que a gente chama de ramo. Coloco elas lá na frente bonitinho. Elas são fixas. Aí depois, eu vou observar os dados que tem dezena 2, ok? 20, ok? O 2 da dezena está aqui. Então eu vou colocar apenas o 0 na frente dele. 21, mesma coisa, ó. O 2 da dezena está lá na frente. Eu coloco 1 na frente, ó, como está sendo aqui, ó. 22, mesma coisa. 2 da dezena, 2 da unidade. Opa, 23, eu tenho 2 23. Então eu vou representar os 2 da mesma forma. 2 da dezena, 3 da unidade. E o outro 23, 2 da dezena, 3 da unidade. E assim por diante. Vê como não é difícil montar esse gráfico? 35, que jeito que eu faço?
Vou na dezena 3. Aí eu vou colocar o 5 em algum lugar aqui na frente. Ok? Tão simples, pessoal. E agora, por esse conjunto, como que eu identifico a moda? A moda, basta eu ver, qual que vai se repetir mais. No caso, é esse 2 aqui, Aonde repete mais número? Em que linha repete mais? É aqui, Repete 2 3 vezes na dezena do 3. Então, a moda é 32. Mediana. É mais fácil, Eu já sei que a mediana está bem no meio. Conto quais são os elementos. E eu posso separar ele exatamente no meio. Só a média que precisou da calculadora, né? Mas enfim. Bom, gente. Essa é a nossa aula de hoje, ok? Eu quero o que é importante aqui. Vocês saberem como que faz esse gráfico aqui e como que você lê esse gráfico. Não é difícil. E ele é o mais fácil, mais útil para localizar a moda e a mediana. A média não tem meio mais fácil, é na calculadora mesmo. Bom, pessoal, até a nossa próxima aula então, gente. Até.